Essa é a parte 2. E aqui eu vou estar listando as primeiras 5 dicas que você tem que prestar atenção na hora de se relacionar com o estrangeiro. Na descrição desse vídeo, no topo dos comentários, você vai assistir a parte de introdução. Ele é fundamental para você entender. Mas eu vou agora compartilhar um trecho, porque eu não tenho paciência com gente burra. Aí vai. De que esse vídeo aqui não é sobre a fulana, ciclana, não tem nada aqui. Não tem o seu nome, não tem a cara do seu embuste. Então, se você tá ressentida e se você tá se sentindo magoadinha, é que é sinal que a flecha chegou bem certeira na sua alma. E você, em vez de aceitar os seus problemas, você prefere vir aqui me atacar, não é? Mas não vai acontecer. Esse é o conteúdo autoral no qual eu conto sobre a minha experiência, não sobre aquilo que eu vi no 90 Dias para Casar. Sim, eu sou uma mulher preta. E se você é branca e se acha desprovida de privilégios, isso é um problema seu. Vai na rua, arranca a calcinha pela cabeça e grita: eu sou branca, sofrida. E a preta quer falar de racismo. Então, assim, o problema é seu. Reclame com as leis brasileiras. Lembrando que isso também pode te dar uma prisão, que agora é crime mesmo, você pode ser presa. Então não vai adiantar você falar porque você é branca e pobre, tá bom? E pare de parasitar meu conteúdo, a minha fala, a minha voz, o meu pensamento, as minhas ideias, os meus títulos, o meu nome, já que você acredita ser melhor do que eu. Porque o invejoso é assim, né? O invejoso, ele tem raiva, tem ódio. Porque ele acredita que quem merece ter as coisas que você tem é ele e não você. Só que ele anula a jornada. Ele quer sentar na janela. Ele quer te parasitar. Ele quer reclamar daquilo que você ganha, pedindo aquilo que você ganha. Então, desgraçado dos infernos, já que você quer ser youtuber, se você quer ganhar em dólares, se você quer mendigar like, faça direito. Construa seu próprio público. Passa noites em claros. Aprenda a viralizar seus vídeos. E melhor ainda, já que a maioria aqui é mulher, pare de depender de macho para tudo. Pare de vitimismo, pare de ficar nesse lugar aí. Tem tutorial para tudo. Você é uma mulher inteligente. Aprende a entrar numa conta de e-mail sozinha. Coloca a senha no seu celular. Fale por si própria. Eu fiquei tipo uns 7 anos sem telefone celular, pro embuste ficar tranquilo. Aí eu não tinha amiga, eu não tinha rede de proteção, não falei com a minha família do Brasil, só falava com a família dele. Eu só tinha a família dele, ele ainda me cobrava. Ele ainda me cobrava presença com a família dele. E a minha não desistia, Katsu. O meu desespero foi tanto que eu gastei uma grana preta, uns 3, 4 mil euros, para trazer a outra embuste do Brasil, para provar para eles que eu tenho também um tipo de família, né? Por mais fake que seja. Pra provar pra ele que eu não sou filha de parideira, né? Eu nunca tive pai, nunca tive mãe. E ele sabe disso e se aproveita. Então anota aí a primeira dica. Não confunda provedor com dono. Muitas brasileiras entram no relacionamento com um homem estrangeiro esperando o tal homem provedor. Eu não sei de onde saiu da cabeça das mulheres que elas precisam ser sustentadas por homens para ser respeitadas. Elas acreditam que quando o homem domina elas se sentem mais atraídas. Quando ele dá dinheiro para comprar as calcinhas dela, ela se sente tutelada, ela se sente tratada como uma rainha, mas ela não percebe que fazendo isso, ela se torna uma propriedade privada do macho. Por isso que a cada 10 minutos uma mulher é queimada, dilacerada, cortada, pisoteada por um macho. Você não pode ir no supermercado que ele vai meter o pé na sua cara por qualquer motivo. E você, Troia, vai defender ele. As pessoas vão prender ele, as pessoas vão dar alerta nele e você vai falar: não, tadinho dele, não quero que fale mal dele. Ele me pisoteou, ele me cortalhou, me deu facada porque ele estava estressado. Então anote aí. Provedor não é dono. Aguentou? Aguentou ouvir essa primeira? Vamos para a segunda. Não seja serviçal da família dele. Ai, mas a mãe dele até que é boazinha. Ah, mas o pai dele deixou a gente morar aqui. O apartamento é de quem? Tá no nome de quem?
Então, lembre-se, você não é empregada da família dele. Outra história. O meu primeiro namorado foi um italiano. Ele era mais velho do que eu, né? Eu tinha 26 anos, ele tinha 40. Se chamava Sandro. Não sei se eu vou achar foto, se eu achar eu mostro. Ele era dono de uma empresa de biquínis e ele vivia no Brasil para ficar pegando modelo brasileira. E olha só, ele me escolheu. E eu virei a modelo da marca. E acabou virando um relacionamento. Mas adivinha? As minhas fotos não eram minhas. As minhas fotos ele queria só pra ele. Eu fiz novas fotos, ele não me deixou ter acesso às minhas próprias fotos. As fotos eram minhas, a imagem era minha. Ele se achou dono até da minha imagem. E eu fui morar com ele em cima da casa da mãe dele. O cara tinha 40 anos e não tinha uma vida própria. Ainda era sustentado, cuidado pela mãe. E ela subia diariamente para verificar se eu lavei direito a cueca dele. Para verificar se eu estava cuidando bem do filhinho dela. E quando eles saíam de férias, eu que tinha que limpar a casa dela. E eu me sentia grata, porque eu tinha que molhar as plantas da velha. E no final, quem se lascou, quem foi chifrada, fui eu. Ele voltou ao Brasil de novo, comigo. Eu fiquei em casa e ele ficou trepando lá em Copacabana com um monte de job. E eu tava no auge da beleza. Eu não prestei pra ele. E eu chorava. Com olhar de bezerro. Ah, você é muito ingênua, você é muito isso. Tudo aquilo que eu tinha de mais precioso não prestava pra aquela gente. Eu era boazinha demais, eu era muito doce, eu era muito... Lembro até hoje, quando eu estava na mesa, o Stronço me jogou num bar para trabalhar. E ele chamava os amigos para ficar olhando, eu varrendo o chão, chorando. Ele ria da minha cara. E ele me enxotou, dizendo, esse sofá é meu, isso aqui é meu. E eu nunca passou pela minha cabeça de pensar e dar uma resposta pra ele. Se fosse a Lívia de hoje, eu ia falar, você é um insustentado de merda. Você é um mamone de cazzo. Você não conseguiu sair nem da casa da sua mãe, seu estronço de merda. Esse divano aí de 300 euros enfia no olho do seu cu, seu parasita velho de merda. Mas... aí eu sou estressada demais. O homem não gosta de mulher assim, que se posiciona. Ela tem que ser feliz, ela tem que sorrir. 3. Relacionamento não é Google Tradutor, não. Ai, que bonitinho, o gringo tá aprendendo português. Ai, que bonitinho, o gringo diz que adora a nossa comida. Tem um vídeo aí de um boy francês. Eu vou ter que colocar. Gente, eu sou francês, eu moro no Brasil há 2 anos. E a maneira que vocês falam sobre a comida sempre me deixa impressionado. Tipo, na França, falamos... esse vinho tem uma boa acidez. O queijo é bem maturado. Tipo isso. No Brasil vocês falam, mano, esse pão de queijo tá top demais. Brasileiros não descrevem sabores, vocês descrevem sentimentos. Uma vez um amigo falou, esse brigadeiro tá tão bom que parece abraço de vó. O boy francês, mentiroso. E ele falando, muito bom, maturação do formaggio. Mas brasileiro fala, é muito bom. Não acha que ele tá adorando isso. No Brasil a gente come queijo que nem queijo é. No Brasil, a gente come tudo escangalhado. Você compra um legume e vem tudo podre. O ovo não tem código de barra individual. Na Europa, tem um controle, tem alimentos de origem protegida. Você é preso se você adulterar aquele alimento. O limão é siciliano. Então, se é limão siciliano feito na Paraíba, não é limão siciliano. Lá você come com mais segurança e mesmo assim não é o top. A mesma coisa a língua. O europeu não é tão simples assim como o homem brasileiro. Então não dependa dele por não saber falar a língua para coisas básicas, como atender um telefone, marcar uma consulta médica, se relacionar com as pessoas. Não caia na narrativa de que você tem que ficar longe dos brasileiros. Sim, brasileiro tem muito defeito. Mas os brasileiros que estão na Europa não prestam porque brasileiro isso, brasileiro é aquilo. É o próprio europeu que fala. Então lembra, quando você vê um europeu falando mal de brasileiro, ele também está falando mal de você. Não acha que você é diferente. Não, mas você é diferente, você é educada. Não caia nessa. Você tem que defender o Brasil mesmo sabendo que é uma bosta. Porque eles fazem isso com o país dele. Eu nunca vejo italiano falando mal da Itália para um brasileiro. Nunca vê. Você nunca vê. Aí você vai lá trouxa falar mal do Brasil.
Não romantize o gringo troféu. Você acha que você é a esposa troféu. Se engane. É ele o gringo troféu. Ai, o gringo respirou. Ai, o gringo tocou no meu cabelo. Ai, o gringo aprendeu essa palavra. Indo no supermercado com o gringo. Gente, para com isso, que vergonha. O gringo tá mexendo no meu cabelo. Ai, vamos criar o perfil TikTok gringando com o gringo. Manda até fanculo, vá. Troia ignorante. Primeiro que o europeu não gosta dessa exposição na internet. E você quer fazer casalzinho? Você não tem noção do ridículo, não? A maioria, não todas, garotas de 20 anos, não brancas, fazendo selfie assim e o velho atrás. E acha que tá arrasando. Manda, é próprio, vai haver vergonha nessa sua cara, fica calada, se esconde pelo menos. Porque eu não vou deixar de expor isso, não. Lamento por você. Eu acho que casar com um gringo é uma grande evolução na sua vida. Porque ele continua sendo um liso, só que um liso europeu. Se ele tem menos de 30 anos e tira menos de 2.000 euros por mês, mora de aluguel ou mora com os pais, ele é um liso. Ele só juntou dinheiro para ir para o Brasil. A comida lá é mais barata. Aí, só depois de uns anos que você vai perceber que, na verdade, ele é um liso. Porque você vai ter se acostumado à realidade da Europa, que para você é algo incrível. Aí você vai sentir falta das frutas do Brasil, você vai sentir falta do calor humano que tem no Brasil, você vai sentir falta da faculdade, da universidade, dos amigos, da vida que você tinha, porque você vai estar isolada lá na casinha dele. Porque, olha, eu morava na Rua da Moda, porque o pai dele era dono do prédio. Mas se não fosse isso, a gente já está numa cidadezinha lá no interior da Itália, pagando 300 euros de aluguel. E para poder fazer qualquer coisa tem que ter um carro. No inverno você fica deprimida lá, isolada. E você não pode ter amiga, porque ele fala mal das brasileiras. Aí se você tem uma amiga jovem, ele também fica apreensivo. Aí você tem que ter alguma amiga velha, distante, limitada para você ser amiga. Porque se você vai ter uma amiga muito empoderada, ele não vai gostar. Então, analise a realidade, pesquise e não viva de ilusão, tá? Não ache que aquele kitnet lá na Europa, ai, tem isso, tem aquilo. É melhor você trabalhar no Brasil e comprar um apartamento, parcelar, e o apartamento vai ser seu, não do embuste. Não transforme a sua vida afetiva em trabalho. Essa aí, eu sou top. E olha, pessoas, eu fiz esse roteiro aqui com o ChatGPT. Não é para ninguém específico, não romperti cazzo. Tá? Então, tem muita gente que começa um relacionamento e vira blogueira. Ela se descobre influenciadora, né? Influenciadora de quê? Das roupas que ele dá pra ela, das viagens que ele pagou pra ela. Sabe ela que uma europeia vendo ela fazendo isso, ela fica rindo da cara da brasileira. A brasileira acha que tá arrasando em ser a sustentada do macho, né? E ele sempre critica as mulheres do país dele. Anota aí. Ele sempre fala mal das mulheres do país dele. Porque as mulheres do país dele não são femininas, que as mulheres do país dele são raivosas, que as mulheres do país dele... Só defeito. Mas você é um alecrim, não é? Porque é brasileira. Ai... Então preste atenção se realmente você está feliz ou está vendendo uma falsa imagem de felicidade. Um gringo para te chutar, ele tem que ter outra já. Uma outra estrangeira, né? Porque ele só namora mulher estrangeira. Mas não, eu sou a primeira estrangeira que ele namorou. Quantos anos você tem? Você é aquela pretinha, novinha, de 20 anos, com um peitinho pequenininho, com a bundinha durinha, não é? Mas a sua mãe é mãe solteira, né? Talvez ela te levou pra Europa, não é? E você lá da Europa, eu não vim não, eu já cresci aqui. Aí você com apenas 20 anos vai se enrolar num gringo, enquanto as outras meninas europeias com 20 anos estão querendo viajar à Europa. E você trouxa já se trancando dentro da senzala da casa dele. Cretina. Ai, Lívia, você é muito amargurada. Você tem que achar que toda mulher que agora tem uma casa, tem uma família, ela tá feliz no casamento ou é uma trouxa? Não, sua idiota, sua ignorante de merda. Eu já deixei o aviso, esse vídeo aqui não é sobre você. Mas se você tá ficando ressentida com aquilo que eu tô falando, se a carapuça está vestindo, alguma coisa tem. Então o problema não é meu, é seu, sua troia. O que mais tem na internet é conteúdo sobre vários temas. Mas você tá aqui se doendo comigo falando, porque eu tô falando umas verdades na sua lata e você não tem pra onde sair, ignorante. Então, esse vídeo aqui não é sobre você, não é sobre o seu marido, eu só tô compartilhando aqui algumas dicas.
Por que você está se doendo? Por que você está se incomodando com a minha existência? Por que a minha fala é tão impactante para você? Então, vai viver sua vida. Você não tá se incomodando. Eu não tô entendendo se você tá bem. Então é isso. Nos vemos na parte final desse vídeo. Enquanto isso, deixa aí nos comentários se você sobreviveu até o final. Deixa um link porque eu tô aqui no calor, na Pindaíba, né? Mas eu vou repetir, eu preciso de dinheiro. Por isso, você tem que apoiar esse canal. Superchat, valeu. Tem uma função muito legal que você clica aí e vai aumentando. Pô, não te custa nada, aumenta os pontos aí desse vídeo, mas eu acho que é mais para canais novos. Então, eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa, né? Mas você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Você pode estar com dinheiro, mas você precisa de ajuda e você não quer enxergar isso. E eu não vou ficar fazendo a trouxa aqui junto com você, não. Eu não vou ficar amarrada no seu macho porque você não tem capacidade de se livrar dele.